Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a Palavra de Deus, esse último dia do mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Claro, nosso programa quer refletir sobre isso, dada a importância da Palavra de Deus na nossa vida, não é isso? Olha, no segundo bloco, como nós sempre fazemos no programa, temos a oportunidade de apresentar também aqui para você que está nos acompanhando, alguma literatura referente à temática. E aqui, pela Editora Voz, já está na terceira edição, a Bíblia, olha que coisa interessante, em 99 minutos. Não é isso, Frei Moser? Isso mesmo, é um livro muito interessante, nós hesitamos bastante se publicaríamos ou não, porque quando chega à minha mesa uma centena de manuscritos querendo publicar com vozes, a gente seleciona e deixa uns 30, daí vai para uma comissão que vai julgar previamente, aí sobram uns 20. Aí vem uma outra comissão que dá uma palavra definitiva sobre o que se publica ou não. No caso desse A Bíblia em 99 minutos, a gente hesitou um pouco, mas será que não é empobrecer a Bíblia? Não, tem muitas maneiras. Eu me lembro de criança, não faz tanto tempo assim, mas eu estudei na História Sagrada. Não era tradução da Bíblia, mas muito bem feita, por sinal um franciscano, e teve inúmeras reedições. Ou seja, é uma outra maneira de valorizar a palavra de Deus, torná-la mais conhecida, porque para ler de começo ao fim os 73 livros, naturalmente, requer tempo, requer muita capacidade. É uma forma mais simples de apresentar os mesmos conteúdos. Fragmentos da Palavra de Deus. Está aí. Aqui também pela editora Canção Nova, este livro que é realmente um instrumento extraordinário que tem feito bem a muita gente e há muito tempo. A Bíblia no meu dia a dia, do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Labib, esse método para ler a Palavra de Deus, o que nós chamamos de uma leitura orante da Palavra de Deus, a mensagem que Deus nos traz para o dia de hoje, como colocar em prática, começar a leitura da Sagrada Escritura a partir de que livro, por que não começar então pelas cartas de São João, onde se revela que Deus é amor, depois ir para os evangelhos, as cartas paulinas e assim por diante. Portanto, está aí um método extraordinário, se você ainda não tem, vale a pena tê-lo em mãos. A Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Labib. E claro, falando da Palavra de Deus, eu tive a felicidade de gravar aqui as cartas de São Paulo, que vale a pena você ter em mãos também, porque pensando especialmente em dois públicos, as pessoas cegas, porque a pessoa normalmente é cega, mas nem sempre é surda, então ela pode escutar a Palavra de Deus, porque isso aqui é o chamado audiobook, ou seja, livros para ouvir, especialmente então pensando nos cegos, nas pessoas analfabetas, mas por que não? Quando você está aí nesse trânsito tremendo, coloca ali o CD e vai escutando a Palavra de Deus na íntegra. Então, Carta de São Paulo, aqui pela Canção Nova. E claro, neste mês e ao longo dos meses, você que está acompanhando toda a programação da Canção Nova não pode ficar de fora dessa. Nós estamos aí com esta promoção extraordinária, Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Muita gente quer morar em Cachoeira Paulista, pertinho da Canção Nova. Então a Canção Nova, escutando muitos sócios ao longo desses anos, então criou esta promoção justamente sorteando algumas casas e também, não é, a partir dos livros, também distribuindo um kit, um kit assim muito especial. Então, por exemplo, você adquirindo esse livro, Aspirai os Dons Espirituais, do Monsenhor Jonas Labib, dentro você encontra um cupom, está aqui o cupom, você preenche esse cupom, deposita numa urna, que normalmente estão numa das nossas casas, espalhadas aí pelo Brasil, como aqui em Belo Horizonte, e você automaticamente estará concorrendo a um primeiro kit. Aí são vários produtos nesse primeiro kit, televisão, micro-ondas, enfim, uma série de coisas. E depois, a partir do mês de outubro, novembro e assim por diante, o sorteio das casas. O sorteio desse primeiro kit, será no dia 17 de outubro. Então, até o dia 17 de outubro, você pode participar, pouco antes, claro, para poder participar desse sorteio. Então, está aí. Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Aspirai os Dons Espirituais. Adquire o livro, presenteie alguém, porque é evangelização, e participa dessa super promoção. Tá ok?
Além, é claro, da palavra de Deus, que já falamos tanto dela aqui, vamos continuar falando. Nosso querido Padre Luiz Henrique falou desta versão da CNBB, vem coisa nova por aí, por enquanto ainda não chegou, não sabemos ainda quanto tempo vai demorar, mas em breve a nova tradução da CNBB. Enquanto não vem a nova, a atual está aí, e se você não tem, vale a pena ter em mãos. Tá ok? Vamos aqui para o nosso segundo bloco, conversando sobre a palavra de Deus. E vem aqui algumas questões muito interessantes, o Frei Antônio Moza e Padre Luiz Henrique. Traduções diferentes, interpretações diferentes, práticas diferentes, omissões em alguns livros. E aí nós temos um problema que na Igreja do Brasil já se discute há um bom tempo, que é a questão dos livros que os nossos irmãos evangélicos não acrescentaram à Sagrada Escritura e que nós, cristãos católicos, acrescentamos. Aliás, nunca tiramos. Quais são os livros colocados em questão, o Padre Luiz Henrique, aí pelos não católicos, e por que dessa não aceitação deles, assim, de alguns livros da Sagrada Escritura? Então, são 7 livros no Antigo Testamento, né? No caso, Baruque, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, sem falar de alguns textos de Esther e de Daniel, que não são incorporados numa Bíblia considerada protestante. Por quê? Porque estes livros têm uma origem diversa dos demais livros do Antigo Testamento. É preciso dizer ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador e telespectadora, que o Novo Testamento é idêntico. Não existe diferença, somente no Antigo Testamento. Por quê? Estes livros foram escritos em grego ou foram incorporados depois que os demais livros da Tanakh, que é assim chamado o Antigo Testamento pelos nossos irmãos judeus, já estavam quase que, de acordo com algumas discussões históricas, fechados no seu cânon, ou seja, admitidos como inspirados. Mas eu gostaria de partilhar algo muito importante que tem sido suscitado nos escritos contemporâneos. Já está provado por exegetas e vários estudiosos da 70, que seria esta tradução grega, certo, por causa daquela lenda dos 72 alexandrinos que se reuniram, decidiram trazer a palavra do hebraico para o grego, porque as pessoas não falavam mais o hebraico, e então se separaram, traduziram, e quando viram os textos eram idênticos, daí vem o texto 70. Hoje já se chegou a esta conclusão que muitos textos do Novo Testamento que citam o Antigo Testamento não citam na sua origem o texto hebraico ou massorético, mas citam o texto grego. Então, exegetas sérios das várias denominações hoje chegam já a esta conclusão que os primeiros cristãos usavam a 70. E então, o que eles questionam? Se os primeiros cristãos, os evangelistas, Paulo, os demais escritores do Novo Testamento, usavam a 70, por que nós hoje não podemos recorrer também a este grande instrumento que foi a primeira tradução, assim por dizer, do Antigo Testamento? Pois é, tá aí. Hein, Frei Moza? Sabia desse detalhe? Não sabia, não. Tem muita coisa que a gente aprende com exegeta, novinho em folha aí, né? Mas olha aí, viu? Quanta coisa. É um estudioso da Bíblia, certo, né? Frei Moza, as pessoas perguntam muito dos livros apócrifos, não é? Esses livros que foram evangelhos, que foram escritos, por exemplo, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, Evangelho de Tomé, e por aí afora. E os apócrifos, eles têm de fato relevância, não têm, colaboram, não colaboram, e aí? A editora Vozes, ela tem uma coleção de livros apócrifos. Novamente, nós discutimos muito, e aí é bom que o assessor da CNBB saiba. Nós não publicamos assim qualquer coisa, não. A gente discute. Vamos publicar os apócrifos? E chegamos à conclusão que sim. E por quê? Porque os apócrifos não entraram naquela lista oficial. E, em geral, porque tem histórias, por exemplo, que o menino Jesus batia palminhas, não é? E tinha feito lá uns bonequinhos de barro, e aí aquilo saía bichinho andando, passarinho voando. Quer dizer, é um pouco lendário, uma porção de coisa assim. O que não significa que não tenham elementos interessantes para entender o restante da Bíblia, né? Então, elementos interessantes sobre a infância de Jesus, sobre Maria, não é? Agora,
Claro que nós temos que distinguir. Os livros apócrifos têm seu valor, agora, eles não têm o valor dos chamados livros canônicos, não é? Como ele diz, que passaram por toda uma triagem ao longo da história, ou seja, houve todo um trabalho, muita discussão, esse entra, aquele não entra, e se chegou a essa conclusão. No caso aqui, o Frei Jaci, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, ele é o grande especialista dos apócrifos e quer publicar a Bíblia dos apócrifos, não é? É muita, digamos assim, coragem, mas eu acho que ajuda a reconstituir o ambiente. E não nos esqueçamos o que São Lucas diz. Eu ouvi muitas pessoas, andava muita gente escrevendo as suas impressões que tiveram de Jesus, de um certo milagre, ele recolheu dados, ele compôs o evangelho, não é? E assim tinha outra gente que escrevia também historinhas e que tem lá o seu valor ilustrativo, não é doutrinal. Acho que por isso é interessante também esclarecer ao telespectador por que é chamado de apócrifo e por que não entraram estes livros no cânon dos demais livros sagrados. Porque justamente eles não expressam a fé comum da igreja. Embora, como bem disse o Frei, possam expressar um ambiente, uma cultura, uma mentalidade, uma forma de ver o mundo, mas não expressam a fé. Tá certo. Olha, ainda falando sobre essa questão do ecumenismo, ô Padre Luiz Henrique, muito se discute, bom, já que em termos ecumênicos algumas coisas já andam acontecendo, quando tratamos de coisas muito comuns, então a prática da caridade, a justiça social e assim por diante. Mas em termos bíblicos ainda é muito difícil. Agora a gente fica se perguntando, será que nós deveríamos ter de fato um tipo de tradução da Bíblia realmente ecumênica ou não é necessário? Qual o seu parecer sobre isso, por favor? Eu penso que uma tradução ecumênica da Sagrada Escritura seja muito útil e necessária. Nós temos algumas por aí presentes. Por exemplo, no Brasil é muito conhecida a famosa TEB, que é a tradução da TOB, uma tradução ecumênica, composta por estudiosos católicos, protestantes e ortodoxos. Na Itália nós temos, por exemplo, uma tradução ecumênica em linguagem corrente, no caso traduzida por especialistas católicos e protestantes, os ortodoxos não entraram. Na Alemanha nós temos também esta experiência. Qual é a riqueza deste tipo de experiência? Uma aproximação maior do diálogo entre aqueles que estudam a palavra, que se prepararam adequadamente para a tradução, no caso pessoas então sérias, que possam então possibilitar para os membros da comunidade cristã, das diversas comunidades cristãs, esta via, ou este viés de uma leitura completa da Sagrada Escritura, também à luz da tradição católica, né, que incorporou a 70, por exemplo, ou os livros da 70 no seu cânon. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso Povo Fala, porque aqui no Em Pauta também as pessoas têm o direito de opinar, não é? Não só os especialistas. E nós perguntamos justamente às pessoas, porque se queremos mais e cada vez melhor, como temos aqui em Belo Horizonte um projeto muito bonito, aí encabeçado pelo nosso arcebispo, Dom Valmor, onde o tema é exatamente este: Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. E aí fomos às ruas então saber se isso de fato está acontecendo. Você tem a Bíblia na sua casa? Ok. E aí? Costuma lê-la com frequência? Vamos acompanhar. Tem, com frequência. Sou evangélica. Tem. E a Bíblia é uma companheira constante, fica na cabeceira do lado da minha cama. Tem, todos os dias, com frequência, claro, com certeza. Bíblia é a lição de tudo, né? Tem ali, né? A gente encontra tudo nela, que precisa. Pro dia tá lá, é só abrir e ler. E, independente de religião, acho que a Bíblia ela é fundamental na vida de todos nós. Lá em casa tem mais ou menos umas 4 Bíblias. A minha avó é uma pessoa muito religiosa e, assim, eu acompanho nos textos, mas eu mesma lia quando eu era pequena. Só, assim, hoje em dia eu não leio mais, não. Faz falta, né? Eu leio a Bíblia, tem a Bíblia em casa, onde eu recorro a ela constantemente. Tá certo, aí as pessoas de modo mais geral, nós estamos falando aqui num contexto de Belo Horizonte, Minas Gerais, o mineiro ainda tem o hábito de ler a palavra de Deus, e que bendito hábito, não é verdade? Agora, o Frei Antônio Moser, a Bíblia fala justamente, já vamos falar da Lexio Divina, da leitura orante da palavra de Deus, antes, porém,
a questão do pecado na Bíblia, porque estamos falando de Sagrada Escritura. Quer dizer, tudo na Bíblia é sagrado, mas por outro lado temos algumas passagens onde se evidencia uma certa atitude de pecado. Se olhamos, por exemplo, para Davi, com pecado não é do adultério cometido ali com a Betsabeia, esposa de Urias. Nós temos, por exemplo, o livro do Cântico dos Cânticos, que você conhece, e que se não souber ali fazer uma leitura muito correta, às vezes dá a impressão quase de um conto meio erótico. E aí, Frei? Muito bem, eu acho que essa pergunta é fundamental. A Bíblia, ela traduz a realidade humana, que é uma realidade de graça e de pecado, agora traduz no sentido de orientar o ser humano para sair do pecado e mergulhar no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, se contam histórias pouco edificantes para justamente dizer: essa é a condição humana. Nós precisamos da salvação. Nós não nos salvamos, nós somos salvos. Até personagens importantes como Davi, não é? Também Moisés também teve algumas coisinhas, né? Então, personagens importantes tiveram suas fraquezas e, no entanto, não deixaram de ser importantes, porque Deus gosta de trabalhar com as pessoas fracas, também no sentido espiritual. Jesus era amigo dos pecadores, escandalizou os fariseus, não é? Não, imagina, ele vai lá jantar com os pecadores, ele dá atenção às prostitutas e assim por diante. Não é? Então, é muito boa essa sua pergunta. Agora, no tocante ao Cântico dos Cânticos, eu pessoalmente gosto, na celebração do matrimônio, de pegar: vem amada minha, lá vem o meu amado, ele vem saltando sobre os montes. É um livro poético, lindo de morrer. Erótico. Infelizmente, hoje essa palavra tem uma conotação muito negativa, Perfeito. mas o eros é a chama divina. Foi Deus que plantou, só que tem que ser orientado, sabe? Tem que ser trabalhado. Eu sempre digo que a sexualidade é uma força, uma energia preciosa, um dom de Deus, mas é uma energia selvagem. Então você tem que saber canalizar. Muito bem. O livro aqui do Cântico dos Cânticos é um livro belíssimo, que mostra a beleza do amor humano verdadeiro, profundo, que revela a face de Deus. Deus é amor, não é? E Jesus não encontrou melhor maneira de falar do céu do que o céu é como uma festa de casamento. Gente, isso aí eu acho que tem tudo a ver com o Cântico dos Cânticos. Ninguém se escandalize, pelo contrário, não é? Eu acho que nós devemos saber vibrar como a Bíblia. Que beleza a mulher, que beleza o homem, mas que beleza um homem e uma mulher quando se amam, quando constrói a sua casa, a sua família. Em outras palavras, eles se colocam em sintonia com os projetos de Deus. No fundo, o Cântico dos Cânticos é isso. Maravilha, Frei. Olha, nós vamos para mais um intervalo, mas antes de irmos para o intervalo, quero, ainda nessa questão do pecado, eu acabei não falando, né, mas aproveitar para mostrar aqui para você que está nos acompanhando. Justamente, já tivemos um programa especial sobre esta exortação. Está aí, Verbum Domini, a respeito da palavra de Deus, a palavra do Senhor. E, inclusive, com o padre Luiz Henrique aqui, mas nesse tocante ao pecado, inclusive, já vamos falar da leitura orante da palavra de Deus, e justamente na página 51, o pecado como não escuta da palavra de Deus. Vamos falar já sobre isso, só para você, casa, ficar atento. Minuto só, já estaremos de volta.